Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 33 e hoje nós vamos falar sobre sobrecarga de métodos e construtores. Esse conceito é chamado de sobreposição ou sobrecarga e no inglês overloading. Então, para a aula de hoje nós vamos ver como sobrecarregar ou sobrepor métodos e construtores de classes Java. Então, como é que a gente faz sobrecarga de um método? É simplesmente declarar um outro método, um segundo ou um terceiro ou mais métodos que tenham o mesmo nome. A assinatura do método ela precisa ser diferente, ou seja, você pode ter um tipo de retorno diferente desse método e você pode ter números a quantidade de parâmetros a serem passados para o método diferentes. Então, se a gente declarar um método que retorna um tipo inteiro e que recebe como parâmetro 2 inteiros, a gente tem um método. A gente pode também declarar o mesmo método com o mesmo tipo de retorno inteiro, porém com um número diferente de parâmetros. Então, ao invés de receber 2 números inteiros, ele recebe 3 números inteiros. Também é uma proposta válida. E ainda assim, a gente pode, por exemplo, manter o mesmo tipo de retorno ou ainda mudar o tipo de retorno e receber também 2 parâmetros. Porém, esses parâmetros precisam ser de tipos diferentes de um método já declarado. E além de sobrecarga de métodos, a gente também tem sobrecarga de construtores. Na verdade, a gente já fez sobrecarga de construtores nas aulas 29 e 30, quando a gente viu que era possível declarar vários construtores para a mesma classe com a combinação que a gente queria dos atributos. Então, pode ser apenas um atributo, 2 atributos, 3 atributos, um construtor vazio, enfim. Então, a sobrecarga de construtores, a gente já acabou vendo esse conceito em aulas passadas. Vamos ver, então, no hands-on, como é que funciona essa questão de sobrecarga de métodos. Então, eu já estou aqui com o Eclipse aberto, eu vou criar uma classe chamada minha calculadora. Essa classe minha calculadora, ela já vai dar uma introdução para a próxima aula, onde nós vamos ver questão de métodos estáticos, tá? Então já acaba sendo uma introdução. Minha calculadora não tem public static void main. Então aqui a gente não vai declarar nenhum atributo, a gente vai declarar apenas métodos. Então, por exemplo, public int soma. Então aqui nós vamos passar 2 números, o número 1 e o número 2. E aqui nós vamos ter como retorno o número 1 mais o número 2. Então a gente declarou aqui um método que vai somar 2 números. A gente poderia também, por exemplo, manter a mesma assinatura do método, porém, ao invés de receber 2 inteiros, a gente vai precisar mudar. Então, se eu recebo já um double, aqui tá dando porque tá sem um retorno, tá? Mas se eu já mudar o tipo de um parâmetro, já tá valendo, tá? Eu preciso ter alguma coisa diferente aqui. O que não dá, por exemplo, é eu manter o int e mudar, por exemplo, o nome do parâmetro aqui. Aí não é aceito, mesmo que eu faça isso aqui, ó, num 1 mais num 2, porque aqui você está praticamente declarando o mesmo método, então não pode. Você precisa pelo menos mudar o tipo de um parâmetro. Aqui não vai porque é double, né? Mas como aqui nós vamos passar 2 doubles, a gente também muda o tipo de retorno aqui para ser compatível. E ao mesmo tempo, eu posso voltar aqui para o soma e colocar aqui num 1, num 2, num 3. Então, vou fazer o retorno aqui da soma de todos esses parâmetros aqui. E ainda assim, por exemplo, se eu quiser public int soma, passar, por exemplo, um array vetor inteiros, a gente pode fazer isso aqui também, né? Então, por exemplo, vou declarar aqui um int total, recebendo 0, uma variável local, e aqui eu vou colocar um for int i. Vamos voltar um pouquinho para aquelas aulas de for, né? Int recebendo 0 e menor que o length do vetor de inteiros,
e aqui I mais, aqui a gente só faz o total, receber ele mesmo, mais o que está na posição I de vetor de inteiros. Então, aqui a gente tem um método que faz a somatória de todos os valores de um vetor de inteiros. Então, aqui a gente vai retornar o total. Então, pronto, a gente tem aqui o mesmo método, aqui é soma, né, não é some. A gente tem o mesmo método declarado 4 vezes. Isso se chama sobrecarga de métodos, tá? Nós vamos ter uma aula só de polimorfismo, depois que a gente vê a parte de herança, tá? Mas só para adiantar, isso aqui já é um tipo de polimorfismo, só que é um polimorfismo em tempo de compilação. Como, por exemplo, você pode escolher entre um método que recebe inteiros ou double. Se a gente... Isso aqui não foi para aula 33, né? Deixa eu só corrigir aqui o... Só fazer um refactoring aqui. Agora sim. Vou fazer aqui uma classe teste calculadora. Teste calculadora. Com public static void main. E aí vocês vão ver que a gente vai poder testar isso aqui. E até na hora de testar, a IDE, Eclipse, NetBeans, qualquer outra IDE que você esteja utilizando, que tenha suporte a Java, vai mostrar o autocomplete, as opções. Então, por exemplo, é minha calculadora, né? Minha calculadora calc. Aí eu vou instanciar a calculadora. E aqui, ó, calc ponto, ele já me dá as opções, né? Então eu tenho aqui 4 métodos que fazem a mesma coisa, só que um recebe um vetor de inteiros, o outro recebe 2 números double, o outro recebe 2 números int e o outro recebe 3 números int. Então, por exemplo, se eu vou colocar aqui soma, por exemplo, eu vou passar 1 e vou passar o 2. Então, automaticamente, ele vai chamar, o Java sabe que isso aqui são 2 números inteiros, né? Ele automaticamente presume isso e vai chamar esse método aqui. A gente poderia, por exemplo, também colocar aqui 1.0 e 2.0 e ele vai chamar, então, nesse caso, esse método aqui, que é o recebendo 2 números double. Tá? Então é isso, você pode declarar vários métodos com o mesmo nome, sendo que a assinatura do método é diferente, tá? E quando a gente fala assinatura, seja a quantidade de parâmetros, o tipo de parâmetros ou o tipo de retorno também. E como a gente viu lá nas aulas 29 e 30, né, a parte de sobrecarga de construtores é que a gente pode também ter a quantidade de construtores que a gente precisar na classe. Basta a gente mudar. Mesma coisa que métodos, né? Porque o construtor ele não tem um tipo de retorno, já que ele retorna a uma instância da própria classe. Então a gente pode brincar aqui com a quantidade de parâmetros, né? O tipo dos parâmetros, enfim. Mas também tem aí a sobrecarga de métodos construtores de uma classe. E com essa aula a gente fecha mais uma lista de exercícios. Nós vamos fazer exercícios das aulas 28 até a aula de hoje, que é a aula 33. Então nós vamos fazer exercícios sobre construtores, sobre palavra-chave this, encapsulamento, métodos getSet e a parte de sobrecarga de construtores e métodos também. Então a próxima aula que a gente fizer vai ser correção de exercícios. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Também tem um screencast se você ainda não conhece o GitHub. O curso completo está disponível no portal de treinamentos, que é o loiane.training. Com esse curso de Java básico, no final dele você vai ter direito ao certificado do curso e também tem um fórum para poder tirar as suas dúvidas. Vocês podem me acompanhar pelas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E não esqueça de dar um joinha aqui no vídeo do YouTube para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!